Ultimamente, algo que eu tenho escutado muito dentro do mercado financeiro é para você sair da renda fixa o mais rápido possível, já que as projeções para nossa taxa de juros, a taxa Selic, é que em algum momento ela comece a diminuir e aí vai pegar muita gente desprevenida, principalmente a maior parte dos investidores iniciantes, que hoje muita gente entrou na bolsa de valores, muita gente entrou no mercado financeiro, mas ainda tem um pouco conhecimento sobre os ciclos da economia. E como o meu papel aqui é sempre trazer para você um conteúdo mais fácil, eu também me vi na obrigação de deixar isso aqui mais detalhadamente e não simplesmente falar para você que você tem que sair da renda fixa por motivo X ou motivo Y, mas explicar para você qual é o conceito que você deve enxergar para você começar a fazer bons investimentos. E eu já deixo claro aqui para você, independente se o seu perfil é mais para renda fixa, independente se o seu perfil é mais para renda variável. Se você já acompanha aqui o canal, já deixa o curtir aqui embaixo. Se você gosta desse estilo de vídeo, mostra para o YouTube que você gosta desse conteúdo para ele também mostrar mais esse tipo de conteúdo para você e se inscreve aqui no canal para você ser avisado sempre que sair um novo vídeo. O primeiro ponto aqui para a gente entender melhor essa conversa é a gente analisar o último Boletim Focus. O Boletim Focus é uma espécie de resumo semanal que o Banco Central solta toda segunda-feira e mostra para a gente aonde a nossa economia está caminhando, quais são as projeções da economia em relação ao nosso PIB, a inflação, taxa de câmbio e taxa de juros. Se a gente analisar aqui as projeções, e eu gosto de frisar isso, que é uma projeção, não quer dizer que isso aqui realmente vai acontecer, mas é o time macroeconômico ali da nossa economia tentando entender, tentando visualizar o que pode acontecer no futuro. Mas, pois bem, a gente analisando aqui, a gente pode ver que o último Boletim Focus mostra que ainda em 2023 temos espaço aqui para uma possível queda da Selic. Então, hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, a Selic está em 13,75, o CDI está em 13,65, mas se a gente analisar aqui, a gente pode ver que o Banco Central já está mirando que ainda em 2023 a gente pode ter uma Selic ali na casa dos 12,50, ou seja, eles já achataram a curva de juros. Ao invés de ficar só subindo, o Banco Central já começou a visualizar uma possível queda. Porém, ali em 2024, se a gente for analisar à risca as projeções do Banco Central, em 2024 ainda teremos uma Selic em 10% e lá em 2025 as projeções é que ainda teríamos uma Selic em 9%. O que eu tô querendo mostrar para você? Primeiro, é que muita gente fica empolgada com o mercado financeiro, investe sem conhecimento, faz muita coisa sem realmente entender a estratégia e muitas vezes essa galera perde dinheiro mais na emoção do que realmente perder dinheiro com algo ali que ela entendeu que ela estava fazendo. E quando a gente tem uma taxa de juros muito alta, isso aí favorece os investimentos em renda fixa. Então o mercado meio que se inverte. Quando as taxas de juros estão baixas, todo mundo quer saber de bolsa de valores, ações, fundos imobiliários, ETFs. E isso aconteceu ali em meados de 2020. A taxa de juros estava em 2%, todo mundo queria falar só de bolsa de valores, ações, fundos imobiliários, porque esse mercado estava bombando. Quando a taxa de juros sobe, o que fica mais atrativo são os investimentos em renda fixa. Então você pega ali Tesouro Selic, Tesouro IPCA, CDBs, LCIs, LCAs, títulos pós-fixados, principalmente aqueles com liquidez diária, também chamam muito a atenção dos investidores, porque a galera pensa o seguinte: por que eu vou ficar correndo risco na renda variável, sendo que eu tenho uma renda fixa, um investimento ali com uma rentabilidade mais linear, que eu já consigo ter uma projeção de quanto eu vou ganhar lá na frente, com uma rentabilidade pagando mais, correndo menores riscos. Então essa movimentação entre investidores saindo da renda variável, migrando para a renda fixa quando a taxa de juros sobe, é um movimento normal e a gente costuma dizer que esse movimento é um movimento cíclico. Quando as taxas de juros começarem a diminuir novamente, a renda variável vai voltar a ser mais atrativa, os investidores vão olhar para a renda fixa, ficar olhando uma rentabilidade pequena e vão querer assumir maiores riscos, já que o prêmio por aquele risco, ou seja, a rentabilidade, o dividendo yield, a valorização, vai estar compensando ainda mais o risco, ao invés de você deixar o seu dinheiro somente ali em um CDB, uma LCI rendendo muito pouco. Porém, quando a gente olha aqui para o Boletim Focus, que é um resumo que mostra pra gente para onde a nossa economia pode caminhar nos próximos anos, como vocês viram aqui, a gente tem uma expectativa que a Selic possa começar a diminuir ainda em 2023, mas que em 2024 a expectativa ainda é de uma taxa de juros de 10% e lá em 2025 a expectativa ainda é de uma taxa Selic em 9%. Ou seja, você ainda terá a possibilidade de ganhar 10, 9% sem correr muitos riscos. E o que eu chamo a atenção aqui de muita gente é que não adianta eu simplesmente falar para você que você
tem que sair da renda fixa enquanto é tempo, porque existem várias janelas de oportunidade, sendo que você às vezes começou a investir há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, quando as taxas começaram a subir, e você ainda não tem tanto conhecimento para você sair da renda fixa e ir se aventurar em renda variável como ações e fundos imobiliários. Então, para você que é investidor mais conservador, que começou a investir há pouco tempo, eu quero adiantar para você que você não precisa fazer nada desesperadamente. Você não precisa ficar eufórico pensando que você precisa tirar todo o seu dinheiro da renda fixa, migrar para renda variável, porque a taxa de juros vai cair e tudo mais, porque tudo tem o seu tempo. E é bom que você entenda que mesmo com as projeções econômicas, nós ainda teremos um longo espaço de tempo aí de 1 ou 2 anos com a taxa de juros acima dos 7, 8%. Agora, o que você precisa começar a entender de forma mais racional para você não ficar perdido ou ficar somente valorizando a renda fixa ali com títulos pagando aí 13, 14, 15%, é que da mesma maneira que a Selic hoje está alta e a galera está focada somente na renda fixa, o mercado ele é cíclico e as taxas de juros sobem, mas as taxas de juros também descem. Então, todas as vezes que você escutar alguém falando saia da renda fixa enquanto é tempo porque as taxas de juros vão abaixar, essas pessoas não estão erradas, mas você precisa entender que você não precisa se desesperar, já que o mercado ele acontece em ciclos. O que você precisa ter muito bem em mente é que a taxa de juros sim vai cair em algum momento, e nesse momento onde a taxa de juros começa a diminuir é que existem as melhores janelas de oportunidades na renda variável. Então é o seguinte, pensa comigo, todo mundo estava investindo ali em renda variável, ações, fundos imobiliários, as ações estavam ali atingindo as suas máximas, pagando um alto dividendo yield, muita gente estava investindo. Quando a taxa de juros subiu, a galera migrou da renda variável para a renda fixa e muitas ações, muitos fundos imobiliários, muitos ativos de muita qualidade diminuíram o seu preço, ou seja, perderam a atratividade, mas continuaram sendo boas empresas. Então, nesse momento onde o Banco Central aponta uma possível queda da taxa Selic, as pessoas já começam a olhar novamente para a renda variável, entendendo, olha, em algum momento essa taxa aqui vai cair, então eu não posso ficar esperando essa taxa chegar a 2, 3%, se é que a gente ainda vai ter uma taxa de juros nessa porcentagem aqui no Brasil, mas enfim, eu não posso esperar a taxa chegar em 3, 4, 5% para depois eu ficar olhando para a renda variável, porque é nesse momento dos ciclos da economia, como o mercado ele é cíclico, como ele vai e volta e ele sempre tende a se repetir, é nesse momento que existem as melhores oportunidades em fundos imobiliários, ações, e você pode aproveitar boas oportunidades investindo com preços muito mais baixos em ativos de muita qualidade. É por isso que tem muito influencer, tem muita gente do mercado financeiro, inclusive eu, temos feito muitos vídeos mostrando para vocês que esses ciclos da economia, eles tendem a se repetir. Em algum momento a taxa Selic, ela vai cair e os títulos de renda fixa vão voltar a pagar rentabilidades menores, e é nesse momento que muita gente vai voltar para renda variável. Só que o que eu quero que você entenda aqui com esse vídeo é que você não precisa fazer nada desesperadamente. O que você precisa fazer é entender que investir somente em renda fixa vai fazer você ter boas rentabilidades. O Brasil é um país que tem um longo histórico ali em taxa de juros altas e tudo mais, mas para você que investe pensando no longo prazo, pensando em boas rentabilidades, pensando na construção do seu patrimônio, faz muito sentido você também olhar para renda variável, ações, fundos imobiliários e aproveitar esse momento para você estudar, ganhar conhecimento, aumentar a sua capacidade de entender o mercado e aproveitar essas oportunidades que aparecem quando a Selic começa a diminuir e a renda variável volta a ser atrativa. Um outro ponto também é que se você já começar a analisar, principalmente você que já investe em renda fixa, está sempre aí buscando pelas melhores oportunidades, você deve ter notado que as corretoras voltaram a oferecer títulos pós-fixados com rentabilidades mais interessantes, como 120, 130, 150, 200% do CDI. Por que as corretoras já começaram a oferecer novamente esses títulos? Porque quando a gente investe em um título pós-fixado, isso aí significa que a rentabilidade daquele título vai mudando conforme a Selic muda. Então, se hoje temos aí um CDB pagando, por exemplo, 130% do CDI, isso hoje significa uma rentabilidade ao ano de 17,74%. Porém, como a gente viu, a expectativa da Selic é que ela vai diminuindo e ali em 2024 a Selic esteja próximo à casa dos 10%. Então, isso significa que se você tem um título hoje pagando 130% do CDI, ele vai pagar
durante um período 17,74. Se a Selic começar a diminuir e ali em 2024 a Selic estiver em 10%, 130% do CDI significa uma rentabilidade anual de 10%. Ou seja, mesmo você comprando um título hoje com uma alta rentabilidade, aproveitando uma rentabilidade bacana, a tendência é que lá na frente esse título comece a pagar menos. Então é normal que agora, com a curva de juros apontando uma possível queda da Selic nos próximos meses e nos próximos anos, nós voltaremos a ter mais corretoras oferecendo títulos pagando uma rentabilidade mais alta do CDI, e é nesse momento que você não deve ficar somente preso a essas rentabilidades. Não estou falando aqui que você não deve aproveitar boas oportunidades, porque eu não sou aquele tipo de pessoa que fala que você só deve investir em uma classe de ativo, ou você fica só na renda fixa ou só na renda variável. Estou falando aqui para vocês o contrário. Você deve aproveitar sempre as boas oportunidades, e nesse momento estão surgindo excelentes janelas de oportunidades na renda variável, porque ainda muita gente está somente na renda fixa e existem excelentes ativos como ações e fundos imobiliários de qualidade que depois, quando a Selic começar a diminuir, esses ativos vão voltar a subir e pagar altas rentabilidades. Uma outra coisa também que está pegando muito investidor iniciante de surpresa são os fundos imobiliários de papel. Muita gente entrou no mercado recentemente, tem até um gráfico mostrando que lá em 2008, se eu não me engano, vou colocar o gráfico aqui para vocês, nós tínhamos aí pouco mais de 12 mil investidores em fundos imobiliários e hoje o número já ultrapassa mais de 1 milhão. Então muita gente recentemente entrou no mercado de fundos imobiliários e a maioria das pessoas olha somente para a rentabilidade. No momento em que a gente tem uma taxa de juros mais alta, os fundos imobiliários de papel, que tem uma composição da sua carteira maior em exposição ao CDI, também estão pagando excelentes rentabilidades, mas é nesse momento que você precisa tomar cuidado. Eu trouxe um fundo aqui como exemplo para vocês, só pra gente ilustrar aqui a minha linha de raciocínio. O KNCR11, não tô falando aqui que esse fundo é ruim, que esse fundo é bom e não é nenhum tipo de indicação, somente preste atenção no que eu quero mostrar para vocês. Como vocês podem ver aqui, um excelente fundo, tem uma excelente liquidez diária, o último rendimento foi de R$1,22, um dividendo yield de 1,27, sendo negociado aí abaixo do seu valor patrimonial em 0,96, ou seja, um fundo muito bacana com uma boa rentabilidade. Porém, se a gente abre o relatório aqui do fundo, a gente vê que a alocação total por indexador é que 98,7% dos títulos de renda fixa que esse fundo investe está atrelado ao CDI. Ou seja, esse alto rendimento desse fundo, pagando aí um último rendimento de 1,22 e um dividendo de 1,27% ao ano, é referente a títulos com indicadores atrelados ao CDI. O que possivelmente vai acontecer com esse tipo de fundo daqui para frente, caso a Selic comece a diminuir, a tendência é que esse fundo diminua os seus rendimentos e também perca um pouco a sua atratividade. É por isso que muita gente tem sofrido muito com fundos imobiliários de papel, principalmente alguns fundos como TORD11, VSLH11, DEVA11, alguns fundos que têm sofrido calotes recentes aí em seus inquilinos, em seus títulos, e muita gente tem sofrido porque escolheu na sua carteira somente fundos de papel, olhando somente para a rentabilidade. Então não estou falando aqui que você não deve ter fundos de papel na carteira, mas tome muito cuidado. Nesse momento, esses tipos de fundos estão pagando rentabilidades muito bacanas, mas estão nas suas máximas. E como eu disse para vocês, os ciclos da economia vão se movimentando. Quando a Selic está mais alta, isso aí favorece títulos de renda fixa, mas também favorece fundos imobiliários de papel que tem indexadores atrelados ao CDI e também as cotas vão ficando mais caras. Nesse momento, ninguém quer olhar para fundos de tijolo, ninguém quer olhar para fundos híbridos, fundos de desenvolvimento, ações. Muita gente não quer saber desse tipo de investimento porque as rentabilidades não estão tão atrativas. Mas é nesse momento que existem as melhores oportunidades e você precisa ficar de olho nisso. Respondendo aqui a dúvida principal desse vídeo, saia ou não saia da renda fixa enquanto é tempo? Eu vou dar minha opinião aqui particular, depois eu quero saber a sua opinião e quero saber o que você está fazendo com o seu dinheiro. Eu acredito que não é momento para você se desesperar e fazer qualquer tipo de movimentação sem conhecimento. Eu acredito que você precisa ter sim o conhecimento para você entender que a economia se movimenta em ciclos e que estamos em excelentes janelas de oportunidades para você sair um pouco da renda fixa com calma, com conhecimento e aproveitar boas oportunidades na renda variável. Mas lembre-se, só invista com conhecimento. Não
vai sair fazendo cagada aí, desesperado, só porque alguns investimentos estão tão atrativos, e tome também cuidado com essas dicas de internet que muita gente investe sem necessariamente entender a estratégia. Segundo ponto, enquanto temos uma taxa de juros alta, também aproveite boas oportunidades na renda fixa. Não quer dizer que você precisa abandonar a renda fixa, porque como eu disse para vocês, o Brasil é um país que tem um histórico de altas taxas de juros. Na minha opinião, você não deve se desesperar, mas você também não deve ficar só na renda fixa ou só na renda variável. Por isso que eu defendo os investimentos de longo prazo com uma carteira bem diversificada. Conta aí para mim o que você está fazendo com seus investimentos, se você hoje só investe em renda fixa ou se você já começou a se aventurar em renda variável, ações e fundos imobiliários. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve para você não perder nenhum vídeo. E agora até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!